Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem roteiro 3. Ufa, sem roteiro é sem roteiro. Os das cartinhas dão um pouco de trabalho. Os vídeos outros que eu faço da cartinha, que tá no YouTube e tá no Instagram, dá um pouco de trabalho porque eu preciso manter uma certa coerência. O sem roteiro, não. O sem roteiro pode acontecer de um tudo nisso. E para aproveitar o acontecer de um tudo, minha cachorra tá passando aqui, tudo bem, fica longe e tal. Eu tenho ideia de um sonho. Essa ideia, aliás, veio de um sonho que eu tive. Eu adaptei e fiz essa reflexão sobre as questões da percepção que a gente está falando um pouquinho nesse sem roteiro. Eu não estou seguindo, mas sempre aparece alguma coisa interessante. Então eu estou meio que indo no que está aparecendo. E o meu sonho, eu tive 2 sonhos que tinham a ver um com o outro e comecei a maquinar em cima deles, em cima das coisas que eu estudei e coisas que, enfim. E aí veio essa ideia maluca. E vamos ver se eu consigo desenvolver ela de uma maneira tranquila. Imagine o seguinte, que existe um computador central. Computador central. Nesse computador central, ele tem conexões para todos os terminais, que são milhões de terminais, computadorzinhos, que fazem parte do computador central. Esses terminais têm acessam a informação desse computador central. Então ele é a nave-mãe, tem um monte de coisinhas do lado. Esse computador central, ele não tem nem começo e nem fim. Ele sempre existiu. E ele está em todos os lugares. Como assim, Murubac? Como o Sol. O Sol está em todos, né? A luz solar está em todos os lugares aqui no nosso planeta, com exceção quando a Terra gira, obviamente, e quando tem inverno e verão e tal. E a ciência também diz que em algum momento o Sol vai deixar de existir, daqui a milhões de anos. Se ele vai deixar de existir, ele teve um começo. Vai ter um fim. Só que essa consciência, esse computador, não tem nem começo nem fim. E está em todos os lugares. Como assim, Murubac? É muito difícil para a gente entender esse conceito de não ter começo nem fim e estar em todos os lugares. Por quê? Porque nós temos começo e fim. Nossa, né? O corpo tem começo e fim. Nós não estamos, só estamos aqui. Eu não estou aqui e ali. Então nós também temos essa limitação espacial. Então nós nascemos presetados uma caixinha dentro desse limite, dessa caixinha espaço-temporal. Nós habitamos esse planeta por um tempo e em algum lugar específico. Tranquilo, mais ou menos. Tranquilo, até aí tudo bem. Então, muito bem. Pensa agora, vamos fazer um exercício rápido. Pensa no seguinte, pensa no lugar que você gosta, no lugar que você curte. Uma praia, um restaurante, qualquer coisa. Pensa. Fecha o olhinho, pensa. Sua mente foi para lá. Automaticamente sua mente foi para lá. Sua mente está nesse local. Seu corpo está aqui, sua mente está lá. As sensações, tudo você pode até desfrutar de uma certa forma. Se sentir que legal, tá nesse lugar X. Ok? Pensa num evento passado, para trás, uma coisa que aconteceu na sua vida que foi super legal. Você consegue ir. Pensa em algo interessante que está para acontecer, uma festa que vai acontecer, um evento, qualquer coisa que está próximo ali de ocorrer na sua vida. Sua mente foi para frente. Seu corpo está aqui, sua mente passeou. Note que isso é uma atitude deliberada. Eu projetei minha mente para o passado e para o futuro. Eu projetei, eu induzi isso. Cuidado, porque a mente se projetar para o passado e para o futuro é um caos. A atitude tem que ser deliberada. Eu projetei. E não ela ficou projetando o futuro, ansiedade, e ficou projetando, vivendo no passado saudosismo. Não, eu criei esse exercício. Então a diferença disso tudo está em que minha mente meu corpo está aqui. Quando eu estou dormindo, sono profundo, tudo bem. Quando eu estou sonhando, os sonhos são tão reais que parecem realidade. Mas a diferença entre o sonho e o estado alerta é que no sonho não tem corpo.
e no estado alerta tem corpo. E qual é a grande diferença? O corpo tem esses elementos de percepção. Voltou a 2, 3 vídeos atrás. Tem elementos de percepção. Eu tenho tato, olfato, paladar, visão e audição. O que enriquece essa experiência de uma certa forma. O que quando eu fizer uma memória, passado, futuro, memória de cheiro, de gosto, ele traz tudo isso à tona. Traz. Então o que acontece? É uma sensação X qualquer que compõe essa série de informações, que se constrói com essa série de informações, porque eu tenho esses órgãos dos sentidos que está nesse corpo. Mas o que é montado na minha mente é eterno. Como assim, Murbach? Por exemplo, se você tem um corpo, daqui a um tempo você não vai ter esse corpo. Mas você tem essa pessoa, você tem esse observador que presencia todos os atos dessa vida. Vamos chegar no computador. Você tem uma limitação espaço-temporal. Você tem fenômenos que acontecem e que acabam. Só que essa conexão dentro do meu cérebro que está na minha mente, isso independe do corpo. E isso está conectado a um computador central. Esse computador central, não, eu sou esse computador central de certa forma, mas esse computador central não é eu, mas eu sou ele de certa forma. É uma lógica que não é ida e vinda, ok? Mas o que significa isso? Que todos nós estamos conectados a um computador central. E de certa maneira, conforme a gente vai refinando as nossas percepções e não assim desprezando nunca, jamais os sensos, os órgãos dos sentidos, e se conectando mais com os fenômenos, a gente vai se ligando para essa máquina central, para esse computador central, para essa consciência central, que não tem começo nem fim e está em todos os lugares. Ao ponto de, por exemplo, o meu computador, a minha mente, o meu terminalzinho, só ser a minha mente, alimentada eletricamente, energeticamente por essa consciência central, e eu não precisar mais de corpo. Não preciso mais de corpo. Parece Black Mirror, né? Não precisar mais de corpo. São milhões de consciências conectadas a uma consciência só. Quer dizer que eu sou aquele... Sim, é que o corpo, e veja bem como é importante o corpo, e aí sim, trazer isso para a vida real. Valorizar as experiências que a gente tem aqui, né? Tomar um café sentindo o gosto do café, comer uma comida, sabe? Fazer as coisas integrais nisso, aproveitar isso, presente sensorial que é esse corpo. Mas veja bem, não ficar escravo disso. Eu amo cozinha japonesa, custa caro, eu não tenho dinheiro para ir toda semana. Eu não vou saltar para poder comer a comida japonesa. Ou seja, porque eu sou escravo do gosto, do paladar, das coisas. Não é isso que eu estou falando. Mas o oposto também não é. De desprezar totalmente esse aparato sensorial que nos foi dado e que é muito bacana cuidar disso. Cuidar das coisas que a gente tem, trabalhar com o contentamento. Né? Eu costumo dizer assim, eu estou lendo esse livro. O que você está lendo? Eu estou lendo o melhor livro da minha vida. Como assim o melhor livro da minha vida? É porque eu estou lendo agora. É o que eu estou lendo agora, o melhor da minha vida. O que eu li... mas aquele é muito mais... Aquele eu não tenho. E aquele que eu li ficou no passado. O que eu melhor estou lendo é contentamento. Eu estou em contentamento lendo esse livro. Depois é outro. Se você me der outro livro, ótimo. Eu vou cuidar de 2. Eu tenho 2. Eu vou me contentar com 2. Porque, né? Você entendeu? É o que eu estou lendo agora. É o que eu tenho agora. E isso é importante porque cria uma série de experiências que vão ficar acopladas na nossa pessoa, nesse observador que está por detrás disso, nessa energia do computador central que conecta todos os outros terminais.
É muito louco. E o meu sonho foi mais ou menos isso. O meu sonho foi que todos nós nos tornaríamos plena e pura consciência, conectada a uma consciência superior, e que a gente poderia até prescindir do corpo, não precisaria mais ter corpo. A gente estaria só com essa parte conectada e sentindo todos esses fenômenos, que é o que interessa, porque essas sensações maravilhosas, essa coisa desse esplendor da consciência, desse néctar de consciência, dessas sensações puras e maravilhosas. E aí o corpo tem a sua finitude, tem as suas doenças, esse mundo tem os seus problemas, mas a gente estaria além disso, transcendendo isso, estaremos conectados à pura consciência. É um sonho, mas tem uma teoria por detrás. O Vedanta e a teoria não dual, a Dvaita, que hoje está muito em voga, essa coisa da não dualidade, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, ok? Eu não tentei explicar isso com um sonho meu, são desenvolvimentos da minha cabeça, mas é importante trazer para a questão prática. Eu não gosto nem de falar de atenção plena ou nada, mas de aproveitar bem esses órgãos dos sentidos que a gente tem, porque isso nos é dado como um presente. Pessoas são mais fortes, pessoas cantam bem, pessoas não conseguem falar direito, pessoas enxergam muito bem, pessoas pintam e desenham muito bem. Como é que você vai atribuir, por exemplo, uma pessoa que desde criança canta e dança muito bem? Isso já foi dado. Não tem como, cara. Michael Jackson, Jackson's 5, porra, ele pequenininho, já dançava paca, já cantava, e muitas outras, e pianistas, e músicos, ou pessoas um pouco mais velhas, ou pessoas que manifestam isso numa idade mais avançada. A Tomi Otaki começou a ser artista, uma grande artista, com 50 anos de idade, depois que cuidou dos filhos. Então, quer dizer, manifestou isso, mas lhe foi dado aquilo e manifestou-se mais tarde. Então, essa estrutura toda nos é dada. Somos únicos, cada um tem o seu setupzinho de aproveitar o que tem que ser aproveitado e da melhor maneira possível. Ah, mas então quer dizer que o que eu tenho que me contentar e não vou querer mais? Pode querer mais, pode ter mais, não tem problema. Mas antes de querer ter mais, olhe no seu negócio. Veja bem o que você tem. É difícil? É difícil. É impossível? Não. É uma sadhana, é uma prática. Não é? Porque a gente sempre desvia, a gente sempre quer, né? Olha pra cá, não olha o próximo, não cuida das próprias coisas. Tem essa dispersão toda. Tem essa dispersão. Carta 17. Osho Zentarô tá no IGTV e vai estar aí no YouTube também. Silêncio, prática, cuidado com a dispersão toda. Meus vídeos, acho que um complementa o outro, sei lá. Aqui esse sem roteiro, pode acontecer qualquer coisa nele a qualquer momento. Ele é meio que eu tive o sonho, óbvio que eu pensei mais ou menos o que ia falar, elaborei, para não chegar aqui e virar um repentista dessa teoria. Eu tentei encaixar um pouco aí a teoria da não dualidade, mas é importante que ele é mais espontâneo, não tem uma precisão tão grande quanto os outros. Daria para falar muito mais sobre isso, mas esse é um lance também que eu fico bem atento e que faço conexões com as percepções que a gente tem, né? Porque a gente tem os 5 órgãos de percepção, mas também temos os órgãos de ação. E esses equipamentos nos foram dados para a gente interagir, para fazer as nossas worldly transactions, não sei, as nossas transações mundanas, as nossas interações com o mundo. E a partir dessas interações a gente começa a ter feedbacks e ter retornos e construir todo um repertório, enfim. Tem uma palavra que eu aprendi há 30 anos atrás que se chama vassanas. Eu não gosto de falar, pesquisa que é interessante, não vou dar o peixe pronto, mas é mais ou menos isso. Tenho vassanas que eu vou acumulando comigo e construindo tudo uma história bacaninha, tá bom? E tem as vassanas que já vieram comigo, mas isso é assunto para outra pegada. Por enquanto é esse rolezinho que a gente dá aqui no nosso Sem Roteiro e a gente se fala depois, durante a semana. Veja meus outros vídeos e até mais. Tchau, tchau. Vou desligar. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.